Sua Excelência, Senhor Presidente do Parlamento Nacional, Suas Excelências, Senhores Vice-Presidentes, distintas e distintos deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, ilustres convidados, Senhoras e Senhores, povo de Timor-Leste, ao se desculpa a tradução em Sussariduen, a missa pública depois tradução a teto. Vir aqui a esta Casa Magna falar sobre o Estado da Nação é não só um privilégio, mas um dever que cumpro com satisfação. É também uma grande honra, considerando que esta é a primeira vez que o Parlamento Nacional promove uma cerimónia dedicada exclusivamente a este tema, com a merecida solenidade e nos termos da Constituição da República. Eu acredito sinceramente que todos quantos aqui estamos presentes reconhecemos que o nosso país está no bom caminho e que, como nação, foram alcançados grandes progressos. Se eu afirmo que acredito e se eu afirmo ter havido grandes progressos, é porque, olhando para o mundo, não há história de um país que em tão pouco tempo tivesse conseguido tanto. Para conhecermos melhor o estado da nossa nação, é fundamental que tenhamos sempre uma visão global do que se passa no mundo, do que se desenrola na Europa, da situação na América, das dificuldades na África, dos problemas no Médio Oriente e do que acontece ao redor de nós na Ásia. O mundo de hoje está a assistir a grandes proporções de conflitos, muito mais do que na época da Guerra Fria, onde os conflitos abertos eram precisamente as guerras de libertação contra o colonialismo. A nova ordem mundial que se esperava depois da queda da União Soviética é, afinal, e na verdade, uma ausência de ordem, comandada pelos grandes detentores do poder. Este é o mundo em que vivemos, senhoras e senhores, onde as eleições constituem para as grandes democracias do mundo um fim em si e não um meio, cujo desfecho podemos ver no grande abalo social e político no Egito, que está a entrar numa turbulenta transição de uma democracia de primavera para a democracia de verão. Este é o mundo em que vivemos, senhoras e senhores, onde impor a democracia é para os grandes centros de decisão um fim que justifica todos os meios, como podemos ver nas graves consequências de uma guerra de mais de 10 anos no Iraque e Afeganistão e a total autodestruição de Síria. Desde que começou a grande crise económica, as notícias mundiais são mais empolgantes porque já abordam escândalos. Aos escândalos no sistema financeiro mundial, com bancos vazios de dinheiro enganando a sociedade, juntou-se o escândalo de bilionários e sociedades milionárias transferirem os seus trilhões de dólares para ilhas paraíso, fugindo dos impostos, enquanto os governos lutam por falta de dinheiro para sustentar os seus países. Como se isso não bastasse, ao escândalo que o australiano Julian Assange veio abrir com o seu Wikileaks, juntou-se recentemente o escândalo de espionagem aos próprios aliados e à própria Comissão Europeia, que o americano Edward Snowden veio pôr a claro a este mundo dos direitos humanos, provocando outro escândalo com o desvio do avião do presidente boliviano. A guerra económica, a guerra pelas influências estratégicas, a guerra pelo controlo dos recursos de outros países, a guerra na busca de novos mercados para os produtos das grandes potências económicas. Todas essas guerras constituem o cenário daquilo que eu chamaria de Segunda Guerra Fria. E somos nós, os países em desenvolvimento ou os subdesenvolvidos,
que tem que, por força do dever às convenções internacionais que assinamos, fazer relatórios anuais sobre direitos humanos e democracia, sobre a pobreza e má nutrição, sobre o branqueamento de capitais e corrupção, sobre transparência e direitos cívicos. Ainda esta semana, o Sumo Pontífice falou da globalização da indiferença, mas eu preferiria a globalização da hipocrisia. Hipocrisia por parte dos grandes centros democráticos do poder, que impõem padrões de valores chamados universais para que outros cumpram, enquanto eles próprios violam com a impunidade que os ditos interesses nacionais recomendam e a dita segurança dos seus Estados defende. Senhor Presidente do Parlamento Nacional, senhores Vice-Presidentes, senhores chefes das bancadas parlamentares, distintos deputados, senhoras e senhores, em primeiro lugar, e como considero que o momento atual que vivemos o exige, gostaria de prestar homenagem ao povo timorense. Se hoje Timor-Leste é um Estado viável e em fase segura de construção e consolidação, devemos-lo essencialmente ao nosso povo, que mais uma vez está a participar neste processo com a mesma dignidade de antes, sob o objetivo de fazer deste país uma nação pacífica, tolerante e unida. Este ato de total entrega é uma missão sublime, faz parte já do caráter do povo timorense. O passado provou que, em tempos difíceis, o nosso povo soube erguer-se das adversidades que ameaçavam o seu percurso e ganhar novas energias. 11 anos são passados desde o histórico dia 20 de maio de 2002, um dia de júbilo transpirando de um corpo cansado de esperar. Um dia de júbilo ocultando uma mente traumatizada pelo longo conflito. E um dia de júbilo alimentando um novo espírito cheio de sonhos. Mas sonhos e esperanças que superavam a capacidade do recém-nascido Estado de dar a resposta, tendo-se assim condicionado uma sociedade demasiado exigente por resultados imediatos. O começo foi assim extraordinariamente complexo. Da parte do Estado, nunca nos podemos esquecer, porque isso faz parte do nosso memorial histórico, que se iniciou praticamente do nada, em todos os aspectos, desde a inexperiência de governação a recursos humanos e financeiros, desde o vazio das leis à vivência democrática, desde as infraestruturas à capacidade de recuperá-las, desde a escassez de instituições à capacidade de resposta às necessidades do país. E da parte de todos os timorenses, a sociedade confundia o dever com o direito, confundia a democracia com a liberdade de fazer o que queria. A sociedade perdera a visão de um processo longo, como fora o da luta pela libertação do país, e passou a assumir erroneamente a necessidade de exigir respostas imediatas às suas exigências e, para além disso, indivíduos ou grupos reclamavam o valor dos sacrifícios do passado. Como cidadãos, absorvemos valores e princípios universais que abundantemente nos foram sendo transmitidos por outros e consumimos-los de uma só vez, o que veio provocando cólicas sociais e resultou em indigestões políticas. E foi assim que foram surgindo as crises cíclicas, desde os finais do próprio ano de 2002, dezembro de 2004, abril de 2005, abril de 2006 a fevereiro de 2008. Voltamos a sentir o cheiro a queimado, a ver sangue derramado no chão da nossa pátria e a revisitar
os recônditos do ódio, da vingança e da violência. Isto tudo provocou uma grande quebra de confiança por parte do nosso povo para com as instituições do Estado. Isto tudo também mereceu, nos apressados relatórios de peritos internacionais, a conclusão sumária de que Timor-Leste estava seriamente viabilizando o seu caminho para Estado falhado. Em 2000, um estudo feito por nós revelava que 41% da nossa população vivia abaixo da linha da pobreza. Em 2007, uma nova pesquisa feita on the right time já demonstrou que o número de pobres no nosso país aumentou para 49,7%. Esses dados científicos tinham o objetivo de provar o falhanço do Estado de Direito Democrático de Timor-Leste, querendo esses dados revelar a incapacidade dos timorenses de gerirem o seu destino. Mas uma outra pesquisa, mais independente, fez menção de que entre 2000 e 2007, mais de 8 mil milhões de dólares americanos foram alocados de uma ou de outra forma a Timor-Leste, criando-se assim entre nós a necessidade de se conhecer algum resultado positivo que essa grande quantia de dinheiro tivesse provocado aos pobres no nosso país, que até aumentaram durante este período. A última grande crise de 2006-2008 levou inclusivamente a que peritos internacionais, com sobeja experiência de solução de crises em vários países da África, Médio Oriente e Ásia, previssem que só depois de 2018 teríamos podido resolver os nossos problemas. E para isso eles souberam realçar a necessidade de nós, os timorenses, percebermos bem os conceitos de sustentabilidade da gestão de crises e da existência de planos concretos e faseados a longo prazo para garantir o respeito pelos direitos humanos e permitir a democracia participativa. Com todos aqueles inputs, para 2018 ainda teríamos 5 anos a percorrer. Senhoras e senhores, havia contudo a absoluta necessidade de refletirmos profundamente sobre a nossa situação de pós-conflito. Timor-Leste pertence a um grupo de 49 países menos desenvolvidos, os LDCs, e também ao grupo dos 30 países frágeis. Na história da resistência, o povo timorense demonstrou já uma capacidade inquestionável de reflexão crítica das suas próprias responsabilidades e conseguiu corrigir os desvios políticos que o tornavam explosivo, intolerante e agressivo. Conseguiu mudar as suas atitudes, conseguiu reduzir as diferenças e conseguiu unir as pessoas, fortalecendo o processo de luta. Assim, em 2009, no 10º aniversário da consulta popular, o nosso povo aderiu ao mote "Adeus conflito, bem-vindo desenvolvimento". Desde então, o nosso povo vive em paz e estabilidade. Foi ainda neste percurso que, em 2010, se organizou a primeira Conferência Internacional para Países Frágeis e de Pós-Conflito, com o tema Construção da Paz e Construção do Estado, que permitiu compreender melhor as dificuldades e desafios que outros países, como nós, estavam a experienciar nos seus esforços para sair do rótulo de Estados frágeis e ou mesmo de Estados falhados. Foi importante para nós, os timorenses, compreendermos que o processo de construção do Estado não é uma tarefa fácil. É ainda importante que nós, os timorenses, saibamos perceber que as questões de governabilidade dos Estados
mesmo naqueles com séculos de existência, está condicionada aos problemas internos intrínsecos de cada país, desde políticos a socioeconómicos e sociais, como estamos a ver pela Europa fora. Problemas esses que, pela sua escala, estão a influenciar uma nova visão sobre este mundo globalizado. Foi por isso que daquela conferência de abril de 2010, em Dili, nasceu o grupo G7 Plus para defender um novo acordo no relacionamento entre os países frágeis e os seus parceiros de desenvolvimento. Como jovem membro das Nações Unidas, sentimos que era também nosso dever contribuir para a correção dos mecanismos utilizados para lidar com os países pobres e fracos. E essa correção passa necessariamente pela aquisição por parte desses mesmos países da responsabilidade de se examinarem criticamente a si próprios, como nós, os timorenses, temos vindo a fazer, e daí estabelecer programas contínuos que gradualmente corrijam as falhas, as lacunas e os erros cometidos. Percebemos todos que a democracia é um valor universal, mas percebemos também que é, sobretudo, um processo particular ou específico a cada país, assumido e trabalhado pelo povo de cada país, sem fórmulas exatas que se copiem de outras sociedades. E só em processos assim, onde os fatores internos é que determinam, pode existir o sentido da pertença e a necessidade de assumir a liderança do mesmo. Foi nesta perspectiva de pertença e de liderança que, em fevereiro de 2008, decidimos que as ASF e a UNMID-UNPOL se acantonassem, para que as FFDTL e a PNTL pudessem assumir a responsabilidade total pela solução dos problemas da crise, que era nossa e de mais ninguém. E foi também a partir dali que demos início ao processo de reforma das nossas duas instituições, começando pela reforma da mentalidade e do comportamento. Devo afirmar que, enquanto jovem Estado, foi grande o esforço de aprender com os nossos erros e retrocessos, e nessa aprendizagem revelou-se fundamental o diálogo entre as instituições do Estado e entre estas e a sociedade civil. E eu acredito que todos concordam que esse diálogo permanente e genuíno e a cooperação entre todos os órgãos de soberania e a sociedade civil foram a chave do nosso sucesso. Senhoras e senhores, diferentemente de muitos países, Timor-Leste começou com muitos partidos políticos concorrendo à Assembleia Constituinte e que depois se vincularam à primeira legislatura. Na segunda legislatura, houve uma notável diminuição de presença de partidos políticos com assento no Parlamento Nacional. E hoje, na terceira legislatura, verificou-se uma drástica redução para 4 partidos políticos. A democracia não se assenta apenas nas eleições e na representação de partidos no órgão legislativo do Estado, que é o Parlamento Nacional. A nossa democracia forja-se na participação ativa da sociedade em geral, através das consultas públicas e alargadas, através da interação das várias componentes sociais e através do diálogo. Hoje, Timor-Leste vive uma conjuntura política inovativa e dinâmica. O Estado estabeleceu um mecanismo de diálogo estruturado, refletindo o espírito das normas democráticas vigentes a que todos nos submetemos. Assim, nesta nova década de construção do Estado, neste novo capítulo da nossa história,
Todos estamos mais engajados no fortalecimento das instituições, mais comprometidos com os planos de crescimento económico e mais preparados para desenvolver a nação de forma sustentável. É importante que se refira que todos já tomamos consciência de que os interesses nacionais não são mais do que os interesses gerais do nosso país e os interesses a longo prazo do nosso povo. Distintos deputados, senhoras e senhores, o esforço do Estado tem sido, desde o primeiro momento, orientado na construção da sociedade e da nação. Procedeu-se desde 2000 a um processo intenso e profundo de reconciliação interna, que progressivamente foi acompanhado por um esforço de educação cívica na nossa sociedade, com o devido balanço entre aquilo que são os direitos e os deveres neste processo de construção e, fundamentalmente, as obrigações do Estado perante o povo e perante a nação. Todos se lembram das dificuldades passadas pelos guerrilheiros acantonados em Alheu, sem condições que os dignificassem devidamente como Forças Armadas de Libertação Nacional. Todos acompanharam o processo moroso da passagem de forças de guerrilha para forças convencionais. Todos se lembram das dificuldades iniciais de formação de uma polícia timorense para ir acompanhando as atividades da Polícia das Nações Unidas. Todos se recordam das enormes dificuldades de aprendizagem e adaptação dos nossos polícias, enfrentando os mais variados tipos de formação, tantos quantos eram os países envolvidos nessa boa intenção de ajudar os timorenses. Sob o pensamento de que não pode haver desenvolvimento se não existe segurança e estabilidade, foram efetuadas reformas cruciais no setor de defesa e segurança, que permitiram capacitar e profissionalizar as forças de defesa e a Polícia Nacional. Estas reformas podem não ser a contento de todos, mas já existe em cada uma das instituições um quadro jurídico e administrativo mais eficiente, para além de um enquadramento político de solidariedade e cooperação em atividades conjuntas, as quais se têm registado como altamente positivas. Entretanto, as forças de defesa estão a orientar a sua visão numa participação mais efetiva em missões internacionais de manutenção de paz e de socorro a desastres naturais, a par de uma melhor preparação para a segurança dos nossos mares do Sul, também em missões de vigilância e de socorro. Por outro lado, a Polícia Nacional, para além de investir na política de prevenção de conflitos, através de um policiamento de base comunitária, está a preparar o enquadramento de atividades para além das fronteiras, tendo em conta não só a nossa adesão à ASEAN, como também uma cooperação mais efetiva no quadro do estabelecimento de uma região de desenvolvimento integrado com as ilhas vizinhas da Indonésia, incluindo o território norte da Austrália. À Polícia Nacional está a ser exigida uma melhor preparação para lidar com crimes transnacionais que hoje em dia preocupam qualquer Estado e, sobretudo, os Estados pequenos e ainda fracos como o nosso. Senhoras e senhores, um outro setor objeto de reformas profundas foi a gestão e a administração do Estado. E está-se a trabalhar no sentido de desenvolver um setor público mais profissional, competente e apartidário. Timor-Leste deu passos largos no sentido de boa governação e transparência do setor público, nomeadamente pelo estabelecimento da Comissão da Função Pública, pelo estabelecimento da Comissão Anticorrupção,
pelo reforço das competências da Administração Geral do Estado, pela criação da Câmara de Contas para conduzir auditorias independentes do Estado, pelo lançamento do modelo de transparência em Timor-Leste, incluindo o portal da transparência orçamental, o portal do aprovisionamento eletrónico, o portal da transparência da ajuda internacional e o portal dos resultados do Governo. Isto tudo para permitir maior aproximação dos serviços ao público e para uma monitorização pública da execução da despesa, processos de aprovisionamento do Estado e os resultados quer da execução financeira, quer dos contratos assinados, e pela melhoria da gestão das finanças públicas, com maior descentralização, aumento da eficiência e melhor prestação de serviços. Já na sequência destas reformas, em 2012, Timor-Leste subiu 30 posições na classificação mundial de transparência internacional, medido pelo Índice de Percepções de Corrupção, uma melhoria significativa que reconhece os esforços das instituições do Estado nesta área. O relatório do Índice da Gestão de Recursos de 2013 do Instituto Revenue Watch referiu que Timor-Leste adoptou sistemas transparentes e responsáveis para a gestão da sua riqueza petrolífera. Timor-Leste ficou classificado na 13ª posição entre os 58 países estudados, ficando acima de alguns dos nossos vizinhos desenvolvidos a nível de salvaguardas e controlo de qualidade. Ainda no âmbito da reforma da administração e gestão das finanças públicas, foram implementadas políticas importantes de boa governação, como o estabelecimento da Comissão Nacional de Aprovisionamento para a apreciação de grandes projetos, com o apoio de uma firma internacional, garantindo a qualidade, a eficiência de gastos e um elevado nível de transparência, profissionalismo e integridade nos principais projetos de infraestruturas. O estabelecimento da Agência de Desenvolvimento Nacional, responsável pela avaliação das principais propostas em termos de infraestruturas e pela monitorização e reporte da execução dos projetos físicos. A operacionalização de um sistema financeiro free balance para gerir, controlar e acompanhar o orçamento, as finanças governamentais e as compras e os pagamentos do Estado. A melhoria das funções do Tesouro, tendo assim já conseguido a plena reconciliação de contas e o estabelecimento de um sistema de Tesouro de conta única no Governo, permitindo uma maior vigilância sobre as operações de todas as contas bancárias por parte do Tesouro. A melhoria das taxas de execução orçamental por via da melhor gestão das finanças públicas e capacitação dos funcionários públicos, que, deve-se dizer, tem vindo a aumentar extraordinariamente. O estabelecimento de um fundo de infraestruturas e de um fundo de desenvolvimento do capital humano, admitindo projetos plurianuais, garantindo assim a continuidade dos grandes programas de investimento em infraestruturas e em programas de desenvolvimento de capacidades de recursos humanos timorenses em setores estratégicos. O estabelecimento de um sistema de reporte trimestral ao Parlamento Nacional, com as principais atividades desenvolvidas por cada linha ministerial, de acordo com a execução orçamental. Senhoras e senhores, a Constituição da República obriga o Estado a valorizar todos quantos deram o melhor de si para alcançarmos a independência. Não só, mas também
a proteger os mais necessitados. Sob este mandato, existe um plano-programa de reconhecimento e homenagem aos nossos heróis nacionais e aos combatentes de libertação. Para além do pagamento de subsídios e pensões, foram construídos monumentos e ossuários pelo país. No dia 20 do próximo mês de agosto, terá lugar em Betano a segunda cerimónia de desmobilização dos combatentes de libertação nacional. Em cumprimento dos seus objetivos, o Estado entendeu que não poderia adiar as medidas que promovam justiça social e que protejam os mais marginalizados da nossa sociedade. Assim, está em funcionamento um programa de assistência aos idosos, inválidos e outros grupos vulneráveis. Está ainda em preparação para sua implementação o processo para estabelecer um regime de segurança social que seja universal e contributivo, assegurando-se que todos os trabalhadores, tanto no setor público como no privado, tenham uma pensão em caso de reforma, invalidez ou morte. É necessário sublinhar aqui que todas as reformas e políticas que têm permitido o desenvolvimento de outros setores e um elevado crescimento económico não teriam sido possíveis sem uma forte cooperação institucional, preservando-se sempre os princípios de separação de poderes próprios de um Estado democrático, como vem plasmado na nossa Constituição. E é assim que atualmente o nosso povo vive um ambiente de segurança e estabilidade. E é assim que a nossa nação se tornou mais atrativa para o investimento estrangeiro. E é assim que a nossa sociedade adquiriu uma nova confiança no futuro, o futuro promissor que está reservado à sua pátria querida. Excelência, Sr. Presidente do Parlamento Nacional, Excelências, Srs. Vice-Presidentes, distintas e distintos deputados, Senhoras e Senhores. A base em que se assenta a evolução de uma sociedade ou de um povo é a economia. Se a economia avança com clareza de objetivos, a sociedade e o povo progridem. Construir uma nação nunca foi, em nenhum lado, uma tarefa fácil. Construir uma nação necessita, primariamente, que se construa uma visão do futuro que se quer, que se construa uma percepção realista do que se pode ser e se construa uma análise objetiva de todos os condicionalismos favoráveis e desfavoráveis. No início de qualquer processo, as prioridades são imensas e a vontade é sempre maior do que a capacidade de dar respostas adequadas. A capacidade de dar respostas é a capacidade de fazer opções, as opções corretas. E já o fizemos. Os timorenses o fizeram. O Plano Estratégico de Desenvolvimento define as opções a serem tomadas em cada etapa e em cada fase. Opções estruturadas no grande potencial que Timor-Leste apresenta. Queremos ser um país de rendimento médio alto no período de 20 anos, com uma população saudável, segura e instruída. Esta filosofia reflete a situação atual da pobreza do país, reflete a miséria que o nosso povo ainda enfrenta. Desde o primeiro governo, todos assumimos a luta contra a pobreza como causa nacional. Ironicamente, enquanto no mundo ainda existe
1,5 mil milhões de pessoas vivendo na miséria, morrendo de fome, de doença e exclusão. Os grandes centros do poder mundiais preferem alimentar o ódio, a vingança e a violência através das guerras e conflitos que vão provocando ou ajudando a provocar, sob o slogan de defesa dos interesses nacionais dos seus países. Por isso, para Timor-Leste, é preciso que todos assumamos que o crescimento da nossa economia só pode ser considerado um indicador favorável ao desenvolvimento nacional quando se observam dois princípios fundamentais, o da inclusão e o da equidade. Vamos desenvolver e temos que desenvolver, mas queremos desenvolver bem, distribuindo os dividendos do crescimento da economia por toda a população, seja em Tutuala como em Pássabe, seja em Fatomé como em Lacluba, seja em Aturo como em Atubelico. Como é sabido de todos, foi desde o primeiro governo que se começaram os esforços no sentido de estabelecer a descentralização administrativa e a implementação do poder local. Recentemente, temos vindo a construir o quadro normativo dos municípios. Este ano, iniciamos a consulta popular para vermos estabelecidas as 13 comissões instaladoras dos municípios e a criação, nos próximos anos, de 3 a 5 municípios. Para além do processo de descentralização ser crucial para estimular iniciativas de empreendedorismo, o Estado está também a criar condições para facilitar o investimento e motivar o tecido empresarial para que produza bens passíveis de transacionar e exportar com vista à competitividade da nossa economia. Timor-Leste é uma pequena, mas emergente economia de mercado livre e aberto. Ao implementarmos a reforma fiscal com algumas das taxas fiscais mais baixas do mundo, tornamo-nos mais receptivos ao investimento nacional e estrangeiro. Esta reforma foi ainda reforçada com a aprovação da Lei de Investimento Privado em 2011, que concede isenções na ordem dos 100% a investidores que obtenham um certificado de investidor. Desde o ano 2008, temos vindo a registrar taxas de crescimento económico bastante elevadas. O nosso crescimento médio desde 2007 é de 11,9%, com o Fundo Monetário Internacional a prever a continuação de um crescimento elevado na ordem dos 2 dígitos. Este crescimento traduz-se numa maior atividade económica no país, como todos podemos testemunhar, e reflete a existência de um setor privado que, embora emergente, começa a afirmar-se e a contribuir para o desenvolvimento geral. Isto significa uma gradual geração de riqueza, com a criação de mais emprego, aumento das atividades comerciais e turísticas, quer em Dili, quer nos distritos, e maiores números de produção também agrícolas. Senhoras e senhores, para concretizar os princípios de inclusão e equidade, desde 2008 que existe um maior equilíbrio orçamental de distribuição de riqueza através da distribuição de projetos em todo o território. Em 2009 foi lançado o programa Pacote do Referendo, uma medida totalmente inovadora que permitiu, entre outras coisas, dar oportunidade à criação do empresariado local, que estava até a data centralizado em Dili. Com o pacote do referendo, conseguimos também que os líderes locais tivessem, desde os chefes do suco até os administradores dos distritos, consciência da necessidade de participarem no processo de adjudicação de projetos para um melhor controlo social e aumentando assim a responsabilização social.
Em 2010, foram estabelecidos os programas de descentralização com desconcentração da administração a nível distrital. Já em 2012, estabeleceu-se um sistema de planeamento, implementação e financiamento para garantir que o orçamento do Estado é investido nas áreas em que os distritos e subdistritos definem como prioridades e que se denominou de Planeamento de Desenvolvimento Integrado Distrital, PDID. Ainda este ano, inicialmente em 30 sucos, vai ser implementado o PNDS, e que é uma harmonização dos PDS e dos PDL, Plano de Desenvolvimento de Sucos e do Plano de Desenvolvimento Local. Retiramos lições práticas do pacote do referendo e dos PDDs 1 e 2, podendo agora dizer que estas medidas permitiram o desenvolvimento do setor privado, beneficiando ao mesmo tempo as populações em vários pontos do país, com a construção de pequenas obras de infraestruturas. Distintos deputados, senhoras e senhores, sabemos que deve ser o setor privado e não o Estado o principal motor da economia, incluindo a geração de riqueza e a criação de emprego em todo o país. Foi oportuna a constituição da Câmara de Comércio e Indústria para representar e defender os interesses do setor privado timorense e trabalhar em parceria com o Estado, não só na definição de oportunidades, como ainda na busca de soluções. Deve-se, contudo, reconhecer que há ainda muito que trabalhar para clarificar as responsabilidades. Pensamos que é crucial, fazendo já parte das prioridades do país, a criação de uma agência de investimento, a criação de um banco de desenvolvimento para operar lado a lado com o existente banco comercial. O maior ponto fraco do nosso tecido empresarial é a falta de capacidade financeira e, nesse sentido, necessita urgentemente de oportunidades de crédito. É por isso também que, para além das reformas fiscais, está a ser estabelecido um quadro legal eficiente no que respeita ao direito de propriedade, direito de terra e lei de trabalho. A criação de um balcão único serve, em junho deste ano, irá simplificar e reduzir o tempo para o registro das empresas, facto que, conjuntamente com o apoio que tem vindo a ser concedido a pequenas e médias empresas, cooperativas e grupos industriais e comerciais, irá impulsionar os setores produtivos diversificados. O Estado tem consciência de que o forte crescimento económico tem sido acompanhado por uma inflação elevada, colocando pressão sobre o poder de compra dos timorenses. Por isso, temos vindo a registar, monitorizar e analisar cuidadosamente a inflação, pois o Estado timorense está comprometido em garantir a descida da mesma. O Estado está consciente dos vários fatores externos e internos que provocam a inflação no nosso país e, para isso, vamos criar os instrumentos necessários para a sua minimização. Não vamos, no entanto, parar de investir nos programas de desenvolvimento. Vamos antes garantir que a inflação não dispare descontroladamente. Senhoras e senhores, os nossos recursos naturais são fundamentais para desenvolver o país de forma diversificada e para que, no futuro, mais ou menos longo ou mais ou menos próximo, tenhamos uma economia não dependente do petróleo. Todos assumimos, desde o primeiro momento, o compromisso perante o povo de utilizar o dinheiro da riqueza petrolífera de modo sustentável, para a garantia das gerações futuras. Continuamos, por isso, a estudar a melhor forma de diversificar o investimento do nosso fundo do petróleo
e para tal será preciso um investimento em recursos humanos especializados timorenses. Timor-Leste, com apenas uma década de independência, desenvolveu um sistema a nível mundial de gestão de receitas, sendo o primeiro país na Ásia-Pacífico e o terceiro do mundo inteiro a receber o Estatuto de Conformidade com a Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extrativas. Isto também porque, desde o primeiro governo, foi estabelecido um sistema adequado para receber as receitas provenientes das reservas de petróleo no mar de Timor, que beneficiasse as gerações atuais e as gerações futuras. Um fundo petrolífero que atualmente ultrapassa 13 mil milhões de dólares americanos. Em 2008, foi estabelecida a Autoridade Nacional do Petróleo, responsável por gerir e regular as atividades petrolíferas nas zonas de jurisdição exclusivas de Timor-Leste, bem como na área de desenvolvimento petrolífero conjunto com a Austrália. Atualmente temos 2 campos a produzir na área do desenvolvimento petrolífero conjunto, o projeto Bayu-Undan, operado pela ConocoPhillips, e o projeto Khitan, operado pela Eni. As atividades de exploração na ADPC ou GPDA e nas nossas áreas exclusivas no Mar de Timor, incluindo estudos sísmicos e perfurações, indicam que existe um sistema petrolífero na área com várias possibilidades que atrairão mais atividades de exploração no futuro. Timor-Leste adoptou o regime de contrato de partilha de produção de petróleo como forma de levar empresas internacionais e nacionais de exploração e produção petrolífera a investir na exploração deste setor. Assim, a Companhia Nacional de Petróleo de Timor-Leste, Timor-Gap, empresa pública criada em 2011, assinou este ano o seu primeiro contrato de partilha de produção, permitindo a Timor-Leste participar diretamente numa parceria de exploração e desenvolvimento dos nossos recursos do Mar de Timor, com uma quota de 24%, um ponto de partida para testar a nossa capacidade. O estabelecimento de uma indústria petrolífera dinâmica e integrada ao longo da nossa costa sul irá indiscutivelmente contribuir para o desenvolvimento, para a criação de emprego e para o arranque do setor industrial. Como sabem, para além dos recursos petrolíferos, possuímos ainda recursos minerais substanciais. Os dados preliminares indicam que estes recursos minerais incluem ouro, cobre, manganésio, mármore, fosfato, gesso e minério de ferro. Acreditamos que a aposta feita em setores como o petróleo e outros recursos naturais motivará a diversificação da economia pelo fortalecimento dos setores tradicionais, como a agricultura, pecuária e pescas, aumentando a produtividade nacional, de forma a criar valor acrescentado de determinados produtos, também com vista ao mercado internacional. Excelências, senhoras e senhores, o investimento na melhoria das infraestruturas básicas e a liberalização das telecomunicações vão contribuir enormemente para o já forte crescimento económico que temos vindo a registrar. Com a conclusão da primeira etapa da nossa rede nacional de geração e distribuição de eletricidade, demos um passo importante para a modernização da nossa economia e para a melhoria das condições de vida da população. No dia 20 do próximo mês de agosto, vai ser inaugurada a Central Elétrica de Betano. Só a construção de uma infraestrutura rodoviária de nível internacional poderá permitir o desenvolvimento integrado de todos os setores, incluindo mesmo os de saúde e da educação. Assim,
está já prevista a construção de estradas nacionais pela modalidade de empréstimos da JAICA, ADB e Banco Mundial nos seguintes troços: de Ilha-Bocau, de Ilha-Hermera, de Ilha-Motem e de Ilha-Enaro. O Estado aprovou também os mecanismos para o estabelecimento de parcerias público-privadas que farão uso de conhecimentos especializados a nível de construção e ou operação. Para tal, a Cooperação Financeira Internacional, a EFSI, do Banco Mundial, está atualmente a trabalhar com o Estado timorense nos estudos sobre a viabilidade do programa PPP com a relação ao Porto de Tibar e ao Aeroporto Internacional Nicolau Lobato. Este ano foi assinado um memorando de entendimento para dar início aos estudos de viabilidade económicos e técnicos para a construção de um cabo subaquático de fibra óptica entre Darwin e Suai, que irá melhorar significativamente as comunicações de dados no país. Estamos assim empenhados em investir na diversidade e inovação para que Timor-Leste possa transformar o seu perfil económico, mas esta aposta só fará sentido se for acompanhado de uma mudança drástica, positiva, na qualidade da vida real mais imediata das nossas populações. Senhoras e senhores, quando falamos de qualidade de vida real das nossas populações, estamos a falar da inclusão e da equidade. Para além dos programas descentralizados do PNDS e do PDID, o Fundo de Infraestruturas conta atualmente com 18 programas de desenvolvimento que irão melhorar significativamente vários setores através da construção ou reabilitação de sistemas de irrigação para a agricultura, estradas e pontes em todo o país, novas escolas em diversos distritos, postos de polícia, edifícios da área da defesa, edifícios públicos do setor da saúde. A existência de um abastecimento de água potável, saneamento básico e esgotos é essencial, dado que vão contribuir para a melhoria da saúde pública. Estamos a investir nessa área, nas áreas rurais, regionais e urbanas, ao mesmo tempo que vamos implementar o Plano Geral de Saneamento e Drenagem em Dili. Estamos também a realizar os estudos de engenharia necessários para poder oferecer soluções às comunidades locais a nível de problemas de escoamento, sendo que a manutenção dos canos de esgoto existentes é uma parte fundamental destas soluções. Ao longo destes últimos anos, foram implementadas várias iniciativas agrícolas através de mais e melhores infraestruturas, sistemas de irrigação, sementes, fertilizantes, equipamentos e maquinaria para o aumento da produtividade. Assim, aumentamos a produção agrícola de algumas colheitas importantes. Os níveis de produção de arroz e milho em 2012 foram muito superiores aos de 2011, tendo a produção total das colheitas alimentares essenciais aumentado de pouco mais de 100 mil toneladas em 2011 para quase 200 mil toneladas em 2012. Este feito é confirmado pelos números relativos à importação de arroz. Em 2011 foram importadas cerca de 100 mil toneladas de arroz, enquanto em 2012 foram importadas menos de 40 mil toneladas. Com as contínuas chuvas com que nos temos deparado, produzindo muitos estragos nas várzeas e afetando a produção de milho, o Estado vê a necessidade de aumentar o estoque alimentar para assegurar que até março do próximo ano não haja perturbações quanto à escassez de alimentos no nosso país. Também os setores da pesca e da pecuária têm sido alvos de apoio contínuo do Estado, nomeadamente através de mais formação técnica nestas áreas,
atividades de vacinação a cerca de 80% dos animais em todo o país, estabelecimento de viveiros de peixes e distribuição de barcos e equipamentos de pesca. Para assegurar uma contínua e eficaz monitorização da nossa capacidade de implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento, em abril deste ano foi estabelecido um mecanismo de coordenação de políticas de desenvolvimento e que foi apresentado recentemente no encontro com os parceiros. Este mecanismo vai operacionalizar as políticas necessárias a um crescimento económico aliado ao desenvolvimento sustentável, também com a participação neste mecanismo de representantes da sociedade civil, do setor privado e dos parceiros de desenvolvimento. O plano estratégico sintetiza o novo paradigma de ação de desenvolvimento sustentável e combate à pobreza e promove o estabelecimento de zonas económicas especiais. Neste momento, como representante do Estado, o Dr. Maria Alcatiri está a liderar o dossiê de Ecussi, que, como todos sabem, se tornará numa zona especial de economia social de mercado. O projeto piloto em Ecussi, que se poderá estender a outras partes do país, diz-se Zona Especial de Economia Social, porque vai ter uma abrangência social muito profunda dentro da problemática que afeta a humanidade e que é o combate sustentado à pobreza. Pretende-se que o estabelecimento da ZESM venha a ter impacto na melhoria da vida das populações de todo o Ecussi e a sua implementação estimulará a produtividade e o empreendedorismo local. No futuro, a ser decidido pela agressividade e a vontade de trabalhar da população atone, o Ecussi pode vir a ser um entreposto comercial e industrial virado para as oportunidades no mercado da região. Tem havido já discussões sobre este projeto, desde o aspecto jurídico aos mecanismos financeiros e ao fazimento da implementação do mesmo. Também já se abordou a possibilidade de participação de privados timorenses e da própria população local. Devo dizer que o projeto é inovador e empolgante. O Governo continua, entretanto, a medir e a pesar os possíveis riscos, porque o investimento é grande, mas tenho a certeza de que o memorando de entendimento pode facilitar uma maior confiança e estimular debates mais produtivos. Sua Excelência, Senhor Presidente, distintos deputados, o principal objetivo do Estado timorense é a constante melhoria da qualidade de vida dos timorenses e o seu desenvolvimento enquanto pessoas. No relatório de 2013 da PNUD para o desenvolvimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Timor-Leste subiu 5 posições desde 2007 no Índice de Desenvolvimento Humano, o que entre os países do leste asiático e do Pacífico registra o maior crescimento médio anual no índice entre 2000 e 2012. Em 1980, a esperança de vida do cidadão timorense médio a quando do nascimento era de 35 anos. Em 2000 tinha aumentado para 56 anos, sendo que em 2012 aumentou para 63 anos. Timor-Leste tem um índice de desenvolvimento humano de 0,576, estando classificado na 134ª posição entre 187 países e territórios, o que nos coloca na categoria de desenvolvimento humano médio. Entre 2000 e 2012,
A nossa classificação no Índice de Desenvolvimento Humano subiu 38%, passando dos 0,418 para 0,576. 0, o Produto Nacional Bruto per capita de Timor-Leste aumentou 356% entre 2000 e 2012. Os nossos progressos podem agora também ser medidos olhando para o setor da saúde e da educação. As taxas de mortalidade infantil registraram uma quebra acentuada de 83 mortes por cada 1000 nados vivos em 2003 para 43 por cada 1000 em 2009 a 2010. Em outubro de 2012, Timor-Leste tinha 13 médicos especialistas, 139 médicos de medicina geral, 1.271 enfermeiros e enfermeiras assistentes, 427 parteiras e 416 técnicos de saúde, sem esquecer os recentemente graduados, que são 400 pela UNTL. Até 2016, prevê-se que haja mais de 1000 graduados de medicina timorenses a trabalhar como médicos de pleno direito em Timor-Leste. A boa integração destes médicos no sistema de saúde de Timor-Leste é uma prioridade fundamental do Estado. No setor da educação, o número total de crianças matriculadas na escola aumentou 5% no ensino básico, 8% no ensino secundário geral e 17% no ensino secundário técnico entre 2010 e 2011. Estabelecemos um fundo de desenvolvimento de capital humano para desenvolver os recursos humanos da nossa nação. Estamos a enviar estudantes um pouco por toda a Ásia e pelo mundo, de modo a que possam adquirir as qualificações necessárias para a construção do nosso Estado. Em 2012, através deste fundo, o Estado atribuiu 1.564 bolsas de estudo em áreas estratégicas e financiou a participação de 884 timorenses em cursos de desenvolvimento técnico profissional. Senhoras e senhores, Timor-Leste reconheceu que os objetivos de desenvolvimento do milénio nas áreas da pobreza, malnutrição, educação, saúde, igualdade dos géneros e sustentabilidade ambiental constituiriam uma base real para melhorar as vidas da população. As áreas que apresentam especiais dificuldades incluem pobreza, crianças com peso abaixo do normal, a mortalidade materna e saneamento. No entanto, relativamente aos objetivos de desenvolvimento do milénio, Timor-Leste está a fazer progressos significativos em relação a dois objetivos: provisão do ensino primário universal e promoção da igualdade dos géneros e da autonomização das mulheres. Ainda em relação à questão do género, em resultado das eleições de 2012, 38% dos deputados são mulheres, a percentagem de mulheres eleitas para o Parlamento mais elevada em toda a Ásia. Este resultado deveu-se em grande medida à emenda da Lei de Eleições Legislativas em 2011, com vista a aumentar a quota de mulheres em listas candidatas para uma mulher por cada 3 candidatos. Também no estabelecimento de municípios, iremos desenvolver esforços para encorajar candidatas do sexo feminino a concorrer às eleições municipais. A Lei contra a Violência Doméstica está a ser acionada e o Plano de Ação Nacional sobre Violência com base no género de 2012 a 2014 está a ser implementado de modo a reduzir a violência doméstica e a violência com base no género. Senhoras e senhores,
Nos últimos anos temos também conseguido progressos consideráveis na área da justiça e que pretendemos consolidar, entre os quais destaca-se a melhoria do sistema judiciário e o acesso generalizado à justiça, incluindo reabilitação de infraestruturas e o reforço do quadro legal. O Estado irá continuar a fortalecer a independência dos magistrados, a autonomia do Ministério Público e o profissionalismo dos profissionais de direito. O Estado obriga-se a cada vez mais a adoptar legislação que utilize uma linguagem simples. Havendo o diálogo, terá que ser mais regular com a sociedade civil e com o público a respeito do desenvolvimento das leis. Está-se também a trabalhar no sentido de tornar os serviços de justiça disponíveis nos distritos, mediante a colocação de mais magistrados, procuradores e defensores públicos por todo o país. Estão a ser dados passos importantes para regular e promover formas alternativas de resolução de conflitos ou de disputas, como por exemplo a mediação e a conciliação, sobretudo em disputas laborais, disputas familiares ou disputas sobre posse de terrenos. Está a ser dada prioridade à capacitação técnica e humana nas áreas de investigação criminal e outras ciências forenses, de modo a poder dar-se resposta a crimes complexos, como sejam crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro, bem como a crimes domésticos e sexuais. Excelência Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes, chefes das bancadas, distintos deputados, senhoras e senhores, neste debate do Estado da Nação, é importante também percebermos como nos inscrevemos no mundo. O esforço interno de consolidação das nossas instituições e da nossa economia permitirá também alterar, como tem vindo a acontecer, a imagem que os nossos parceiros internacionais têm do país que somos. A confiança internacional numa nação forte tem possibilitado transitar de uma situação em que Timor-Leste era, sobretudo, receptor de ajuda, para uma nova era em que atraímos investimento e nos colocamos numa posição vantajosa para fazer ouvir a nossa voz. No domínio das relações internacionais e multilaterais, Timor-Leste desenvolveu, assim, uma política externa de boa vizinhança, de respeito pela soberania e integridade das nações e de cooperação com benefícios recíprocos. As nossas relações com os nossos gigantes países vizinhos são excelentes. Foi realizada pela primeira vez a reunião trilateral de alto nível entre os chefes de Estado e de Governo da Indonésia, Austrália e Timor-Leste. Para além das trilaterais entre os ministros dos negócios estrangeiros, normalmente em Nova Iorque, foi também iniciado o primeiro encontro trilateral entre os ministros de Defesa. Temos ainda laços privilegiados de amizade com a CPLP e assumiremos a presidência desta comunidade para o biênio 2014-2016, estando atualmente a desenvolver-se os trabalhos preparatórios neste sentido. Tendo em conta as dificuldades próprias que alguns países irmãos enfrentam, Timor-Leste quer contribuir de forma mais ativa para a dinamização desta comunidade, imprimindo uma visão mais atualista nas relações
e com uma componente económica mais visível. Estamos no processo da nossa adesão à ASEAN e acreditamos que, no quadro alargado de segurança, desenvolvimento e democracia, esta adesão não só irá contribuir para a estabilidade e desenvolvimento de Timor-Leste, como também esta comunidade poderá beneficiar do pequeno contributo que possamos oferecer. Timor-Leste tem ainda excelentes relações com o Fórum das Ilhas do Pacífico e vamos continuar a aprofundar essas relações para outras áreas que devem ser exploradas. Fazemos questão de participar nos vários fóruns regionais de discussão, incluindo o Fórum de Democracia de Bali, o Diálogo Internacional de Defesa de Jakarta, o Diálogo de Shangri-La em Singapura, o Fórum das Ilhas do Pacífico, entre outros, para refletir sobre o futuro e para compreender melhor o espectro de possíveis ameaças e a grande variedade de desafios que nos são apresentados. Sabemos que, cada vez mais, pensar uma estratégia para um país é indissociável de um enquadramento complexo, onde as ameaças surgem interligadas. Nenhuma nação pode, portanto, ter a presunção de definir uma estratégia que resolva os seus problemas internos de desenvolvimento, de democracia, de paz e segurança, ou mesmo de salvaguarda dos direitos humanos, sem atender aos desafios que a região e o mundo enfrentam. Estas ameaças são cada vez mais inesperadas ou mesmo aleatórias, obrigando a uma maior capacidade de adaptação e a uma resposta conjunta através do diálogo, tolerância e entendimento mútuo entre nações, mas flexível e com respeito pelas necessidades particulares de cada nação e dos seus povos. Não só Timor-Leste vivenciou uma profunda mudança nestes últimos anos, o mundo também, ele próprio, mudou profundamente, trazendo novas preocupações para a agenda internacional. Os desafios globais iminentes neste século são cada vez mais diversos, tais como as alterações climáticas e os desafios emergentes de segurança na área energética, alimentar e do recurso mais valioso da humanidade, a água, como também os choques económicos, as rápidas mudanças socioeconómicas, as variações demográficas, o terrorismo, o crime organizado transnacional, a pirataria e os conflitos latentes e emergentes. O mundo, na realidade, enfrenta sérios problemas inimagináveis mesmo no período de Guerra Fria. Por esta razão, é imperativo um novo paradigma, porque as leis do mercado são exclusivamente suscetíveis à especulação, ao cálculo do lucro e à fraude da indústria financeira, que levou centenas de milhões de pessoas ao desespero. Neste mundo às avessas, as prioridades de nível mundial ainda estão baralhadas. O foco das políticas internacionais deve centrar-se na pessoa como um fim e não como um meio para alcançar objetivos menos dignos. Esta é a lição que aprendemos à nossa própria custa nos últimos anos e que queremos partilhar na esfera internacional enquanto contributo para uma nova visão sobre o desenvolvimento. Timor-Leste acredita no projeto comum de cooperação pacífica e de desenvolvimento e quer ser parte mais ativa na resolução dos problemas regionais, incluindo também a gestão de ameaças transfronteiriças a nível de segurança, bem como cooperar no que se refere à assistência humanitária,
auxílio a desastres, gestão ambiental e resposta às alterações climáticas. Excelência, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, distintas e distintos deputados, senhoras e senhores, acredito que nós, os timorenses, podemos protagonizar uma nova iniciativa, ou mais uma iniciativa, no novo paradigma de desenvolvimento para tentar convencer o mundo quanto ao combate eficaz e sustentado à pobreza. Timor-Leste é considerado pela comunidade internacional um dos 49 países que as Nações Unidas chamam de países menos desenvolvidos. Somos também considerados um dos 30 países rotulados pelo Banco Mundial como Estados frágeis. Mas somos, igualmente, um de 18 países que se uniram para formar o G7+, que visa monitorizar, reportar e chamar a atenção para os desafios específicos enfrentados por Estados frágeis que até então não tinham voz para serem efetivamente ouvidos. Foi neste processo de elevar a nossa voz que entendemos que havia necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento. A comunidade internacional e as Nações Unidas, o Banco Mundial, o FMI e a OCDE têm sido sempre os grandes promotores da luta contra a pobreza, mas cujos resultados não estão à vista, nomeadamente no continente africano. Reparamos que são investidos bilhões e bilhões de dólares por ano e grande parte da população mundial continua sem comida, sem abrigo, sem saúde, sem educação e sem segurança. Entretanto, no mundo inteiro existem cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a viver em situação de pobreza extrema. Muitas vezes, a instabilidade interna em vários países é provocada para promover a fragilidade nestas nações e protegendo assim interesses multinacionais. Aprendemos por experiência própria que a necessidade de mudar este paradigma não advém apenas de um imperativo ético, mas estratégico. Aprendemos que os governos devem assumir o controlo das suas políticas, não só porque é moralmente mais correto, mas sobretudo porque, sem esta apropriação, as políticas de desenvolvimento têm comprovadamente falhado. É por esta razão que as nações do G7+ têm trabalhado em conjunto para garantir que a agenda de desenvolvimento pós-2015 dá resposta real às suas necessidades de paz e estabilidade e que as perspectivas dos Estados frágeis são centrais para o diálogo global. É urgente materializar um maior protagonismo dos países menos desenvolvidos em ações, em vez de insistir em slogans já vazios de sentido, porque já não são mais que palavras para vender aos outros. Eu fiz parte do lançamento de um programa em Bangkok com o slogan de Zero Fome. Tal como sabem, o mundo está atualmente a finalizar o diálogo com vista a desenvolver a agenda de desenvolvimento pós-2015 para o período a seguir ao fim dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
Timor-Leste tem a sua Ministra das Finanças, Emília Pires, como membro do painel de alto nível que já apresentou ao Secretário-Geral das Nações Unidas um relatório de preparação sobre isto. Aproveito mesmo para dizer a todo o povo de Timor-Leste, como tenho dito lá fora, a própria ONU precisa urgentemente de reforma. Apesar da organização assemelha-se a uma tartaruga de carcaça dura e pesada, tentando lutar contra as marés para chegar à praia. Porque à praia, em diversos países, estão continuamente a ir os agentes das missões de paz da ONU que lá trabalham e recebem medalhas pelo grande sacrifício de não poderem resolver os problemas. Para ajudar a mudar estes mecanismos, no mês de fevereiro, Timor-Leste recebeu em Dili líderes de vários países do mundo, incluindo da Ásia-Pacífico e da África, numa conferência internacional sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015, a maior conferência internacional alguma vez realizada em Timor-Leste. Um dos resultados das nossas discussões e deliberações foi o consenso de Dili, o qual estabelece as nossas prioridades e esperanças para a agenda de desenvolvimento pós-2015. Um dos aspectos importantes deste documento é que refere que precisamos de estabelecer um caminho credível, responsável e realista rumo ao desenvolvimento. Em abril do presente ano, Timor-Leste teve a honra de assumir a presidência da 69ª sessão da Comissão Económica e Social para a Ásia-Pacífico das Nações Unidas. Tenho assim o privilégio de presidir esta sessão ao longo do próximo ano e de trabalhar com a ESCAP e com as nações da Ásia-Pacífico em prol do progresso e da melhoria do desenvolvimento humano. E foi ali que participei na cerimónia do lançamento de Zero Fome. Entretanto, Timor-Leste está também a apoiar o Conselho Asiático para a Paz e Reconciliação, estabelecido no ano transato em Bangkok, e que abrange antigos chefes de Estado, antigos membros do governo asiáticos e académicos. O Conselho pretende facilitar o diálogo no seio das sociedades e entre nações, de forma a pôr fim a fricções e a prevenir confrontos. Este Conselho pretende fazer uma reunião aqui em Dili, porque está a orientar-se a ajudar os países da Ásia a evitar fricções sobre o problema do South China Sea. Timor-Leste vê com bons olhos este ideal nobre e esta missão tão meritória de ajudar a fomentar uma cultura de paz na nossa região. O Estado de Timor-Leste tem contribuído nestes últimos anos no apoio a desastres naturais em muitos países. Hoje, o Estado de Timor-Leste está a iniciar um outro mecanismo com a criação da Agência de Cooperação ao Desenvolvimento. Iniciamos assim, com apoio financeiro a São Tomé e Príncipe, que necessita de reformas políticas, e a Guiné-Bissau,
muito embora a presença da ONU naquele país irmão sob a responsabilidade do Dr. Ramos Horta. Neste momento, temos assim condições não só para desenvolver o nosso país gradualmente, mas também partilhar a nossa experiência de desenvolvimento com os outros Estados frágeis. O novo paradigma de combate à pobreza em Timor-Leste passa por reconhecer que conhecemos mais do que ninguém as nossas fragilidades, independentemente dos padrões e leituras internacionais. Sabemos que caminho queremos seguir e a estratégia mais adequada para lidar com a nossa pobreza. O Plano Estratégico de Desenvolvimento é exemplo máximo disso e não passa por conceitos universais, mas abstratos, de saída da pobreza, mas pela análise concreta das nossas necessidades e obstáculos em função daquilo que ouvimos e sentimos, da Ponta Leste a Acússi, passando por Aturo, serem as lágrimas, o suor, o sacrifício, mas também a determinação e as aspirações do nosso povo. Por esta razão, apesar de atentos aos desafios macroeconómicos que temos para ultrapassar, não nos devemos concentrar somente em simples cálculos estatísticos e matemáticos quanto ao resultado das nossas ações, como forma de justificar os investimentos a que nos propomos. Timor-Leste tem os seus próprios obstáculos e uma história de luta e sacrifício, mas tem também já uma história de resiliência e de progressos consideráveis que apelam à confiança no nosso percurso para o futuro. Neste grande projeto de combate à pobreza, que despontou desde o primeiro governo constitucional, é essencial contar com o compromisso firme de todos os timorenses e com a solidez das instituições do Estado para tornar real o nosso ideal comum de um país desenvolvido, justo e digno. E eu acredito profundamente num outro, ou no segundo milagre Mobere. Obrigado. E os restantes 25 para o Sr. Dr. Deputado Presidente do Parlamento Nacional, senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, ilustres convidados, Excelências, reflexão sobre o Estado-nação, Fretilin, Seifote, questões que relacionam ao Estado-nação, setores barbáricos, ao Ahu, ao Uma, ao povo. Timor-Leste, a nossa nação, no povo, na história resista. Cleur Teves Mores e a jugo colonial Nhocos, depois de Tinansanolse e da restauração da independência, mas que ita gasta o Sambara com ita se sente em saldo negativo. Nessa condição, ela faz em maioria e tem a população, livre 60% e a condição a Tebes, se dá o que reúne condição mínima a tu sai, ela faz em bem saudável. Ela faz em bem dia a tu aqui a clabar que se irá no dar futuro nação. No ambiente de sanidade dia a tu ina sira, que tu as férias no lavar que se irá, belemores no ela e a situação não é digna, não é saudável. A tu responde para a situação ainda não é, no belelori e mores digno para a maioria da população sira. A tu bela sente benefício de independência ainda não é, quarto governo, a liderança, Sua Excelência Primeiro-Ministro Nian, a moça política imdeci, o de hari uma lima para a população ba cada aldeia Timor-Leste, ne tuir a minha noi política da dia, Tebes, o de lori mores dia, ba ela fata em povo nian,
uma nebe dignidade, tuir padrão e tani condição real em matrimônio, nemores vai bem, e abemos no saneamento dia a tu atinge objetivos de milênio, política e da nebe a me apoia tomac. Mas bem, projeto da neicos mai na filan, sai fali mega projeto de hari uma Kobe House, ba helafati e tani população siraniana. Nebe material tomac, halo e railiur. Depois lorimai hodi halo montagem e tene railaran. Honia foli uma ida mais ou menos dólar rio sanolo. Também a me calcula ali os 70%, to 80% orçamento projeto da ne batoma railiur. No ia railaran heladeit 20 to 25%. No uma sirané se la ia sustentabilidade. Tu irá a minha observação to agora. Maioria uma sirané. Se dá o que abemos, la ia sanidade dia, também força sentina nebe halo material plástico e a ligação valeta público, mas que se ramoso poluição bot. La dia que tebes não se estraga, la barriga sirane saúde, a nessa na trabalha, não é fato em selo que nebe benefício para tu irá minha re, baliu companhia sira e menos o povo não vai ter nação. Cada projeto sirane maca halo deito material italian rasik, mas que se sai investimento e da nebe ossan sirane, se vai para e a população nebe ela e a aldeia. Se neliman também lá os deit sira se retan fatin diak, bas sirania ela fatin, bebe mos sira se retan benefício, husi anessa pedreiro, anessa carpinteiro, anessa trabalhador, anessa empresário que o custo uma nebe menos, cada que foi o orçamento uma Kobe House ida e tabela hari, uma ela fatin nebe o material italiano rasik, uma tolo. Devemos bela oportunidade para a população sira e futuro bela hadia no halo melhoramento onde sai uma relafate nebe totalmente permanente no benefício se sai tomac para a população sira e a nação tomac. Material italiano rasik atak e a área sira nebe é mahalo uma fato projeto se hari uma fato. Basira nebe halo o raimian, mak se halo o raimian. Ba área sira nebe ia bebak, mak se halo projeto meia parede bebak. Ba área sira nebe bambu, mak se hari o meia parede bambu. No uma sira nesse halo desenho arquitetura nebe diak, e sentina no rapor e liur, no bemos no le cidade. Tu informação nebe amissimo projeto imdisi idane nebe horas de rau halau uma Kobe House halau na rio ruatos nen uma nebe fauna no se fai para a população sira. Cada que tahri uma sira ne o material itania rasik mas horas ne itahri tiona uma rio hitu watu swalu para a população sira no cada que bele liutan também fácil liu hari uma anessa neo material italiano rasik. E cusliu, ba amne reflexão loro ainda ba Estado nação quando ba uma relafate em ba italiano povo, uma nebe la mai ameaça italiano meio ambiente, la mai contribui aumenta aquecimento global. Am sugere a tu hari indústria que onde fabrica tijolo, onde é futuro sem material, construção alternativa de aclio ou de substituir bloco. Hoje, a minha cara contribui a tornar um material italiano rasik. Não é orçamento, não é local, orçamento geral do Estado. Ba uma para o povo relafatim. Sai de um investimento, não é o benefício para o povo. Ossa né, itacuda ruim povo nelet. E a aldeia, e a sucos, áreas rurais remotas Timor-Leste e Larantomac. Nosso de benefício real, bamores e tem povo a quedas custi uma se relafatem laos Kobe House, uma ambiente mores
siranian nebe confortável hodinune sirabel sente duni benefício usi ukun rasikan. Atu ramata reflexão dane a minha cara catete. A me fiar, a moto kitabele. Amém. Obrigado, Sr. Deputado. Reflexão significa que ita kuliah buat nebe los, tem que los, buat nebe sala, ita tem que dehan sala. Hausai kuliah husi parte infraestrutura niang. Infraestrutura hanesang setor ida nebe mak importante ba desenvolvimento nação no estado niang. Tamane maka ia programa barak nebe maka ia área infraestrutura hanesan PDD 1, PDD 2, tuir Parlamento Nacional Fiscalização kata projeto ne DIAC. DIAC também em termos de qualidade e a organização KDD e a distrito outro monitoriza for contribuição para a qualidade da obra. Mas bem, e a PDD ne laran mos projeto barak e a Ministério da Agricultura ne ocos liu irrigação quase 80% qualidade da ia. Lori ou população la usa também irrigação as liu bela consegue sair. Tamanema kahoi na dia los audien tem que los la los tem que den la los. La os ida nedeit. Ia área infraestrutura hanesan bemos. Fatim barak hanesan ia suai. Ita halo tanque bobot ia foleten ita instala cano bobot, mas bemos lá tuir ida população halerik ba bebek. Tamanema ka projeto PDD ita dian diak, mas tem que mos ia estudo viabilidade da nebe maka diak no nefo benefício ba povo Timor-Leste toma. Ia área projeto emergência. Ia projeto emergência 2001, 2011, 2012. Quase projeto Siraneto hoje loron se Parlamento Nacional ba fiscaliza carik heladet naran presidente no primeiro-ministro. Exemplo ida ia Maliana. Projeto Sira emergência ia 2011, 2012. Hoje loron hela rua tolo deit mas projeto nesse existe fisicamente. Selo projeto Sirene la iona. Significa que ita gasta osambarak ia área infraestrutura mas be povo la hetan benefício liu ba projeto Sira ia emergência Sirene. Tamba sama situação moço, tamba la ia controlo. Estrutura base nessas obras públicas. Cada dia distrito lá tem saída mas projeto emergência. Projeto emergência liga ba instituição estado ia nacional, liga muso companhia ia distrito. Sinerom liga malu. Sira debe makala atu monitoriza, atu supervisiona, maka estrutura ia base ia distrito lá tem tuir. Tamanema ka qualidade la ia. E área infraestrutura ia grandes projetos bot Sirene. Barak liu projeto Sirene, la ia tenderização. E projeto 2012, 2013 agora né. Projeto Barak montante mais de 1 milhão. Desenho la ia, bioqui la ia é maida que supervisiona, la ia é maida que certifica desenho no bioqui Sirene. Ne quase relatório, fiscalização, toma comissão Parlamento Nacional nia tudo mamos. E a parte o todo, e a distrito o todo, e a comissão de fiscalização. Desenho lá ia, desenho ia, bioqui ia, mas o órgão competente lá certifica. Hanesan ADN, nomos obras públicas. Se hanesan se los makatu garantia, qualidade de obra niang. Se ita gasta o sambara karik. Tamanema ka, primeiro-ministro, ita bote hanoin dia hari órgão sir hanesan ADN. Mas em termos de funcionamento e a base lá lá. Tamanema ka Parlamento Nacional, lihusi comissão a minha fiscalização, a me recomenda, halerik, não relata bebê que o Parlamento Nacional né, fa no governo, a turradia, mecanismo, sistema, serviço né, não é for benefício bot, baita ne povo toma que ne bem que todo defende se ne direito, liliu e a área infraestrutura. Tamba realidade a tudo situação nessa nedoni. Projeto bobot sira agora né, tem direção lá ia.
Tamane makabahira ita muda lei fiscal de contas. Ne atu legaliza karik. Ne hakule kasar karik hanesane. Tama projeto barak lao do Uniona, mais be supervisão laia, tenderização laia. Projeto balu lao tiona osan laia atu selu fotiu sene osan irebe. Tamane maka barak liu companhia sira fone confiança no Parlamento Nacional. Kata Parlamento Nacional hakilar governo sei sosa. Tamane maka dalle tana musu ba primeiro-ministro. No moço ba membro do governo toma considera a situação ainda né para itan estado da nação. Itan estado da né la atuir duni lei ne bem vigora. E o projeto MDZ sira hanesan oin hauni camarada branco kuletiana. Mas be hakara katete muskata informação mais o governo diangkat ke população relativa ne lalos. População so simu deit sabe mais bela ela. Tamba condição bemos la ia. Sentimos lá de um apropriado basira. Tamanema que será lá ela. E a serviço de coordenação entre órgãos anesan obras públicas no mos aden tem que hadia primeiro-ministro. Se la hadia e tem projeto sira tuma base qualidade lá ia. Povo alerek bebek mesmo que ita faca rosan barak mas be situação ne continua te se ita la muda sistema sirane. Atli utang ia projeto sira anesan se fope. Estrada rural sine, for serviço vai uma barak não é uma contente, mas be serviço tu tia uran mai belo rihoto realidade lá ia, e ela consegue mobilizar produto local, agricultura ser povo snia, mais mercado, tama lá consegue resposta, lá consegue e tamo lori ou transporta produto sene mai, e que o presidente, culia ali a los, tem que los duni, e ela bela defende malu, anesan ia Parlamento Nacional. Redisira ni lao ita la bela defende. Sema kan dinner nau fotini povo ni osan ita tem katete. Tem katete. Funcionário público ne bema katete li alos dian ida ne sala ne heroi. Ita la bela tafal den funcionário público ne espionioso auto inteligente. Sema ka toman inteligente, nia ma ka toman inteligente. Sema kulia toman kulia li alos, nia kulia li alos na fatin tomate. Obrigado. Excelências, hoje em loram oportunidade a tu governo mais halo reflexão bania governação. Durante tinambara kona nebe povo toma quem rela durante ne. Saída ma governo halona, não saída ma governo sei halo. O reflexão ainda ne bancada fretlin, hakarak bolo atenção ba povo toma, a tu sente benefício saída mactaona iha povo nele. E a reflexão ainda ne, a minha cara que foi questão da saúde maternal na nutrição balabari. Tu e o programa 5º Governo Constitucional nian, kata povo roto sem mores dia, hari condição da saúde maternal nian, na nutrição balabari. Mas be realidade ne berra tudo, buat balu lauda dau kona, no buat barak mo sem falta tebes. E dados Ministério de Saúde nian, haturu taxa mortalidade nian menos daudau, mas be e a realidade e na afetam siramos e a área rural, se retam dificuldade a tu retam assistência saúde maternal nebe significante. Não continua a prática tradicional sira. Situação ne acontece, tamba facilidade de saúde e a rural menos tebes. Na campanha de sensibilização da saúde materna, ela funciona o dia. Resulta menos conhecimento do planeamento familiar, que de toda andei e não afetam sira. Moras HIV sira ne verdade aumenta ba bebê, sai nessa patologia social. Condição infraestrutura, na facilidade de saúde ne qualidade multitebes, sai nessa barreira vai inam siratu reta na assistência à saúde nebedia. Realidade ida maka nutrição balabarik sira menos tebes. Cada tinam número, malnutrição aumenta bebê, que resulta mortalidade infantil, não perturba crescimento labarik nian. Situação da neha tudo mai ita, Timor-Leste hasuru dadau perigo ida ba futuro. Tamba malnutrição afeta tebes, a nível de intelectualidade, ninian, no menos produtividade de serviço. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e ilustres deputados, com reflexão ainda né, bancada fretilin, hakarak bolo atenção baita roto,
atu halo reflexão ida hofuan. Hasai tene arrogância, no hacribe halok atoto, atu hamete e tene patriotismo. Honu ne, bele salvaguarda e tene nação e futuro. A força política e investimento para o setor saúde deve sair nessa base fundamental para amores povo da Nenian. Liu, investimento saúde familiar ou saúde primária, reformula a política nutrição, balabari, horihari política e da saúde materna Nian. Oi que os liu, a cara cusi que ela levou ainda. Hamuto e tabele, obrigado. Excelências, desde tempos imemoriais, a soberania nacional e a segurança têm sido considerados essenciais para um Estado viável. Atualmente, o papel desempenhado por aqueles cujo trabalho é prover a segurança vem sofrendo mudanças consideráveis, novos tipos de conflitos armados e uma interdependência crescente entre os Estados têm desencadeado respostas inovadoras e novas maneiras de pensar o próprio conceito de pensar. Os ataques de setembro de 2001 e as suas consequências apenas enfatizaram estas necessidades. O controle parlamentar tornou-se crucial para que estas novas soluções sejam produzidas e implementadas em transparência e responsabilidade. Na ausência de um controle adequado, há sempre o risco de que os serviços de segurança interpretam mal as suas missões e passam a agir como um Estado dentro do Estado, sejam utilizados em excesso de recursos públicos escassos, seja exercendo excessiva influência econômica e política. Eles podem dificultar a democratização e mesmo ampliar os riscos de conflito. Embora as sociedades afligidas por crises, guerras ou em transição sejam expostas a situações periclitantes, as democracias estáveis também precisam de lidar com as relações civil e militar, transformando-as, gerenciando-as, de modo a acompanhar o ritmo das mudanças na área de segurança. A natureza do setor da segurança e a sua dinâmica própria representam um grande desafio para o controle parlamentar. As variedades de questões técnicas normalmente envolvidas neste processo, o tamanho significativo e complexo da organização pessoal que trabalha no setor, frequentemente novas e práticas confidenciais que informam a segurança nacional, tudo isso dificulta o trabalho dos parlamentares, a menos que eles possam se valer de pesquisas independentes e desenvolver competências específicas nesta área. A natureza e a filosofia da polícia foi e será de proteger e socorrer a sociedade ou os cidadãos de toda a dimensão da criminalidade. A existência de uma polícia é o sinal indiscutível da presença de um Estado soberano e da sua capacidade para fazer prevalecer a sua razão sobre a razão dos seus súditos. A polícia deve ter a autoridade necessária e pertinente para fazer prevalecer a razão do Estado sobre a razão dos cidadãos. Conforme Hegel, sob o ponto de vista da ciência do Estado e adotado nos princípios fundamentais da filosofia do direito, a existência de uma polícia testemunha uma elaboração efetiva do direito no Estado. A polícia supõe a existência da justiça. Ela nasce do direito e emerge desta primeira forma de direito aplicado à sociedade civil, que é a justiça. Ela é um refinamento da justiça, mas para que a polícia seja mesmo um refinamento da justiça e não ser um Estado dentro de um Estado, é necessário que todos os membros da polícia estejam conscientes dos seus direitos e deveres e a dimensão das suas atividades em prol da paz, justiça e harmonia da sociedade. O direito e os deveres devem ser vistos peremptoriamente sob a alçada da lei e as sendas dos regulamentos vigentes na instituição. A instituição é uma organização e um grupo estruturado de pessoas e cada pessoa é responsável pelas tarefas definidas, onde existe um sistema de articulação entre eles, visa alcançar os objetivos comuns. Consoante as leis e regulamentos, o sistema de articulação define cada membro os corredores onde residem os direitos e os deveres, para evitar o domínio dos poderosos sobre os débeis, os aduladores sobre os coerentes e levianos sobre os determinantes. Assim, o sujeito que aceitou fazer parte de uma organização ou instituição ficou obrigado à submissão e os cumprimentos das normas e regulamentos ou leis vigentes, como um manifesto da vontade neste sentido. Assim, a polícia, como instituição, não pode afastar-se dos moldes da organização onde os direitos e os deveres vigoram, no palco da articulação entre os membros da própria instituição. Toda atitude ou atuação que evadir ou for antônima às leis e regulamentos vigentes devem ser sancionados. Os sancionamentos podem ser de caráter administrativo, civis ou criminais, consoante a dimensão e o tipo de crime.
Quando se frisou que a polícia é um refinamento da justiça, significa que para ser membro da polícia deve passar por um processo de recrutamento e seleção rigorosa. Nesta necessidade é ainda mais premente e necessário num país deposto ao conflito, é o caso de Timor-Leste, cuja segurança é bem vulnerável e a justiça é a cura imprescindível. Os problemas do PNTL, caso equipararmos a uma determinada doença, é já crônica e todas as tentativas diagnósticas atuais são meramente de caráter atenuante ou apelativas à celeridade dos vírus da doença, consequência de células malignas dominar as benignas. Já não é a altura para chorarmos pelo leite derramado, mas sempre é bom saber as causas do leite terem tornado, visa extrair lições e evadir das heresias. Excelências, os problemas internos da PNTL não podem ser mais camuflados. Existem evidentes e conhecimentos dos que integram a instituição ou que acompanham ou se familiarizam a esta realidade. Senhor Primeiro-Ministro, já que acabou o tempo, depois eu passo a cópia a todos. Muito obrigado. 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 Boa tarde a todos. Faltou um. Obrigado. Primeiro-Ministro, a experiência na Beita Liutiona, quase 11 anos, atual 12 anos. Experiência seria tudo uma ita que tem que sucate ter bit, halo esforço tem que halo, no hano india tem que tahamotu, atau halo sesan dia que Liutamba na sauna. Are o esforço ita botnia, 44 membros de AMP, agora é 55 membros. Ita botnia esforço atau halo sesan dia que Liutamba hoje. Mas bem que está o magné. Membro Barbara Cerne, fotora Itabot, loro baloro. Acompanha Itabot em serviço, a mim nos acompanha, mas vê hala toda. Tambação bela acontece nessa. E a governação nessa né, cari, e a botruma que acontece cari. A hanoi macne, a me acompanha kata, e o sistema acontece, e a Ministério Balo. Merit system la aplica consequência macne. É maneira que profissionais lá retam fatem, então produtividade de serviço e a parte do Ministério Cherne e trabalha retam. Consequência macne, dependência se na fatem para ser assessor internacional será. Questão idane mas preocupante esteve também Itabuca tenta instituição Estado neto forte tem que reforçar o profissionalismo itania EMA para assegurar sustentabilidade máquina Estado né para atuar o desenvolvimento dos setores autonomia. How liga o Ituamba Ministério da Justiça niang Centro de Formação Judiciário nebe que produz Tinan Lima foi produz juiz na Lima ida. Nós defensor nós hanesan. Nós procurador sira. Se hanesan né atu garante justiça boa insa. Também é que centro de formação nós tem que elevar formação em qualidade e mais quantidade, até assegura justiça e a parte selo. Não é importante também agora você dependência do juiz internacional balo e ita Timor-Leste mo sai ema internacional assumimos cargo a nação presidente. Nem vai hira losma que tem que atu assegura ida né. E aspecto ida né mo so liga ita haremos konaba branqueamentos capitais nos financiamentos terroristas será. Ita tem que buat ne com cuidado. Almoço a nós em cada lei ne ia teona agora é revisão, mas a unidade de informação financeira to agora mo cidade que estabelece. Também se hirat ne lá acontece, sua excelência primeiro-ministro. Se macatu tão mata, quando o orçamento ne be que financiamento terrorista acontece. Se acontece ia, bele grupo sira ne be que aproveita e tinha para que se nebe que alarang serve usa fali grupo serne atau hanesan ameaça vai ter nação. Nem é importante ha honen fanoi primeiro ministro bel decreto lei que atu bel estabelece unidade de informação financeira né. Questão selo que nebe que foti macne. Questão de coordenação no cooperação entre instituição, no entre instituição lá cidadania. Desentendimento entre membros do governo sira que halo itabot no fato mora se veio. Também que tem que haremos mas hirak ne atu ne
cooperação, no coordenação no BQDIAC, ver o planeamento no BQDIAC e gestão Estado no DIAC. Gestão Estado, recursos humanos, raci, financeiros e equipamento no BQDIAC, por bem-estar para o povo. A ONU tem uma preocupação, buat barak, a mim se for tempo, a minha secretária-geral, camarada Maria Seyato. Obrigado, Barak. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro, ilustres deputadas e deputados, senhores membros do Governo, Excelências, senhoras e senhores. A vossa desculpa para o povo toma, que vamos escolher português. Também o Primeiro-Ministro escolheu português, a minha rua compadre escolheu ali ainda. Cabe-me a subida honra de fazer, em nome da Fretilin, um balanço mais aprofundado sobre o Estado da Nação nesta magna Assembleia de Representantes do Povo. Na verdade, são duas coisas desenvolvidas em simultâneo, a saber, a nação a ser consolidada e o Estado a ser institucionalizado. Seria, pois, em boa verdade, uma reflexão sobre o Estado da Nação e o Estado do Estado. Faço hoje, no momento em que o mundo passa por uma fase extremamente crítica de afirmação de valores, de choques de culturas e de inculturas. Talvez melhor, de alguma arrogância da incultura contra a força das culturas. Assistimos países a implodirem ou a serem destruídos em nome de pretensas democracias mais ou menos induzidas, mais ou menos desenvolvidas. Timor-Leste, país que há 500 anos foi descoberto, entre aspas, por navegadores de outros continentes, também tem vindo a descaracterizar-se. Precisa, assim, de redescobrir os caminhos das descobertas no reforço da sua identidade. Durante décadas encontramos as vias e as formas de mobilização e organização do povo em torno da causa sublime da independência. Precisamos hoje de assumirmos coletivamente novas causas para o aprofundamento coletivo do sentido de pertença. Urge sentir de novo o que significa ter uma pátria conquistada com tanto sacrifício. A via para o fazer é a da melhoria da vida de todos na nova luta contra a pobreza como causa nacional. Tendemos a dizer que temos sido melhores que os demais povos, olhando para tudo o que temos feito de positivo. Contudo, muitas vezes esquecemos-nos de tudo quanto fizemos, deixando o nosso povo cada vez com menos confiança em nós, nas políticas que desenvolvemos, no sistema que edificamos. Não esqueçamos que o povo quer a melhoria da sua qualidade de vida, acesso à melhor assistência de saúde, educação, nutrição, saneamento básico, água potável, habitação, justiça, etc., etc. Na verdade, Sr. Primeiro-Ministro, todos os dias assistimos a problemas noutros países, a conflitos que vão nascendo cada vez mais em todo o mundo. Também verificamos que quando não são as armas a destruírem vidas e bens, é a natureza que o faz. Graças ao nosso empenho na via da tolerância, por um lado, e na reafirmação da autoridade democrática do Estado, por outro, temos conseguido reduzir a tendência do uso da violência como arma de intervenção na política. Ainda este ano, quando muitos pensavam que Timor-Leste não iria poder sobreviver sem convulsões, com a retirada da presença
e das forças internacionais, decidimos marcar mais uma forma nova e inovadora de fazer política. Fizemo-lo para melhor servir o nosso povo, para garantir que as instituições pudessem funcionar normalmente, assumindo os desafios do desenvolvimento como a questão central na edificação do Estado de Direito Democrático. Aprovamos o Orçamento de Estado de 2013 por unanimidade. Colocamos na lei a cláusula inovadora de incentivos para o investimento. Fizemo-lo acreditando na capacidade do seu governo, Sr. Primeiro-Ministro, entender a mensagem que o nosso povo quer mais e melhor de todos nós. A nova postura da Fretilin, Sr. Primeiro-Ministro, nasceu da fé inabalável de querer melhor servir. Contudo, temos que reconhecer que o que temos visto é mais marketing político, mais estrelas de televisão, mais seminários e workshops, nacionais e internacionais, mais viagens internacionais dos políticos com delegações enormes, mais despesa sem retorno visível. Enquanto Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, se preocupava cada vez mais em multiplicar os contactos com o povo, muitos dos seus membros do governo claramente mudaram de residência, passando simplesmente a visitar de quando em vez o nosso país. Tudo isso tem criado um clima de descontentamento latente no seio do nosso povo. Tudo isso tem dado margens a muitos a questionar a validade do entendimento construído em torno da adoção por unanimidade da Lei do Orçamento de 2013. Todos sabemos das razões que empurram povos ou comunidades para a violência, para as guerras. A razão está sempre na exclusão social, económica, cultural e política. Isto é tão válido para o mundo no seu todo como para cada realidade social, cada unidade política local ou nacional. Uma governação sem resultados é um fator de desestabilização. Uma governação sem soluções para a vida do povo perde a legitimidade democrática e cria frustrações. O nosso povo assumiu o caráter prolongado da luta quando, para além da causa nobre da independência nacional, também tinha um inimigo comum contra o qual se devia unir. Tudo muda quando se fala da luta pela libertação econômica. Aqui quer resultados visíveis, palpáveis, deixando as estatísticas e olhando para a realidade do nosso dia a dia. Podemos concluir que, no geral, o poder está a distanciar-se das aspirações do povo. Penso até que muitos membros do governo começam a ser vítimas das máquinas que montaram para a sua autopromoção, da sua propaganda. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Excelências, permita-me que diga que é tempo de se fazer um balanço objetivo do Estado da Nação. Do Estado e da Nação. Na verdade, somos diferentes. Marcamos a diferença a partir do dia em que decidimos lutar pela nossa independência. Por isso, durante 24 anos, sendo um povo reduzido em número, um país estreito no tamanho, nunca vacilamos. Sabíamos, como dizia o saudoso presidente Nicolau Lobato, e cito, os nossos inimigos são muitos e muito poderosos. Nós somos um povo pequeno e fraco, mas sabemos, e podemos, e devemos vencer. E vencemos. Era esta a determinação assumida por todos que nos garantiu a vitória. E todos os sacrifícios foram consentidos. Hoje, somos um país que procura construir pontes de amizade, reforçar relações de solidariedade. Continuamos determinados a sermos nós próprios, a combater a todo momento contra a injustiça social, a injustiça econômica, política. O combate à pobreza é a nossa nova causa, como Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, frisou de uma forma clara na sua intervenção. Mas que lições teremos retirado nestes 10, 11 anos após a restauração da independência? Nenhuma crise nas proporções da crise de 2006, 2007 e 2008 teria surgido por simples indução de valores estranhos. As crises por que passamos foram fundamentalmente fruto das nossas próprias impreparações, das nossas próprias concessões da vida institucional do Estado, do nosso fraco sentido de Estado, da nossa forma de conceber o poder.
O que foi induzido foi simplesmente o catalisador para acelerar o processo de fermentação laboratorial e potenciar os reagentes de modo a criar tempestades de destruição e de divisão. Felizmente, com o nosso sentido de pátria, a dignidade de sermos os libertadores da mesma se sobrepuseram a todas as tentativas de matar o espírito de luta e nos deu forças para superar as nossas fraquezas e encher-nos de coragem para resistirmos às tentativas de reduzir o país a um simples protetorado internacional. O sentido de Estado de alguns de nós levou a que se colocasse o interesse nacional acima dos interesses mesquinhos do assalto ou manutenção do poder. A partir dali, sentimos a necessidade de refletirmos sobre nós próprios, sobre a nossa situação do pós-conflito, como Vossa Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, também corretamente disse. Agora, Senhor Primeiro-Ministro, deve estar recordado daquilo que eu disse a 31 de dezembro de 2009, a quando do lançamento de flores em homenagem ao saudoso Nicolau Lobato. Lancei então um reto e disse que era nossa responsabilidade fazer da década seguinte a década de paz e estabilidade rumo ao desenvolvimento. Disse-o consciente da necessidade de se imprimir uma nova dinâmica em todo o processo de consolidação da nação e da construção do Estado. Ainda me lembro da sua resposta, dada naquele momento, pois Vossa Excelência disse, e cito, I got it. Acrescentou mais algumas confidências que entendi como desabafo, por isso não revelarei nunca o seu conteúdo. Senhor Primeiro-Ministro, sinto-me extremamente realizado quando ouço afirmar que, cito, foi importante para nós mesmos, os timorenses, compreendermos que o processo de construção do Estado não é uma tarefa fácil. Fim da citação. Da tecnologia. Tecnologia vai trair. Desculpa, estou só... Sinto-me extremamente realizado quando o ouço afirmar que, cito, foi importante para nós mesmos, os timorenses, compreendermos que o processo de construção do Estado não é uma tarefa fácil. Faltou-nos a nós esta visão no período de 2002-2007. Alguns de nós pensavam, na altura, que ter uma Constituição adotada, um Parlamento eleito, um Presidente eleito, um Governo empossado e uns tribunais embrionários constituídos, já tínhamos o Estado edificado. A viabilidade deste projeto não se limitava a isso. Pensávamos também que combater a pobreza era algo que só dependia das nossas vontades. Ignorávamos que era um processo global e integrado, um processo longo e sinuoso. Assim, muitos de nós pensávamos que tínhamos cumprido todas as nossas obrigações. Deixámos de ter o sentido do dever para passarmos a assumir só o dos direitos. Podemos dizer que, de uma forma ou de outra, todos temos vindo a aprender dos nossos erros. E todos sabemos da necessidade de se afirmar o Estado como a maioria das instituições com vida, como a maior das instituições com vida e cultura institucionais próprias. Por isso, Senhor Primeiro-Ministro, há a tendência de se pensar que com a proliferação da criação de instituições significa que a proliferação da constituição de instituições já significa por si estarmos no caminho certo para a afirmação da dinâmica institucional e da boa governação. A comunidade internacional saúda-nos mais quando criamos instituições que vão de encontro aos seus projetos do que os resultados factuais por nós conseguidos. Na onda de criação de instituições, muitas vezes abrimos caminho para conflitos de competências. O facto de existirem sobreposições de competências e funções cria inércia, aumentam a irresponsabilização, atrasam a execução das políticas, abrem portas para conflitos institucionais. Por exemplo, fala-se na melhoria da gestão das finanças públicas.
em termos de políticas, de mecanismos, em termos de vontade e de objetivos definidos, até posso aceitar que sim. Não duvido da vontade e das intenções, mas, na verdade, assistimos a problemas concretos que não ajudam a compreender que houve melhoria. Vemos diariamente a disfuncionalidade, o atraso em todos os processos, a incapacidade generalizada de responder às solicitações do público consumidor, de prestar serviços com qualidade e prontidão. Todos nós tendemos a dizer que devemos encontrar soluções criativas, inovadoras, tendo como base as nossas próprias realidades. Estamos todos de acordo com isso. Mas o que não podemos é constantemente assumir e apresentar como certos indicadores econômicos quando coincide com o nosso sucesso, e rejeitar outros que não nos agradam como interferência negativa, simplesmente porque os considerarmos desadequados à nossa realidade econômica e sociocultural. Não me parece sério se continuarmos a equacionar desta forma os nossos problemas. Menos sério ainda quando, na ausência de outros argumentos, continuamos a escudar-nos na necessidade de dar tempo para mais aprendizagem. Falamos de crises noutros países que acompanhamos à distância, mas com muitas preocupações. Não queremos que o nosso venha algum dia a mergulhar na mesma situação. Na verdade, a crise por que passam países de diferentes continentes tem geralmente origem na exclusão social e econômica, na má governação. Aqui está a questão, e precisamos de prevenir-nos contra tudo isso. Contudo, o nosso país vive atualmente uma situação complexa de disfuncionalidade das instituições do Estado. Por mais avesso que somos em relação aos índices macroeconômicos, não podemos trabalhar ignorando-os, sob pena de estarmos a provocar mais distorções na nossa economia, com intervenções pontuais e desadequadas, que se vai tornando permanentemente de emergência. Qualquer analgésico só serve e pode aliviar temporariamente a dor, mas sem atacarmos a causa da doença, chegará o dia que precisaremos de analgésicos cada vez mais fortes. Mesmo assim, só continuamos a aliviar a dor, enquanto deixamos que a ferida gangrene. Falamos do crescimento econômico de 2 dígitos e prometemos criar emprego e controlar a inflação. Na verdade, nem uma nem outra conseguimos fazer. O índice de desemprego aumenta, como também aumentou a taxa de inflação. Quando poderemos nós garantir um crescimento econômico com qualidade? Quando poderemos criar condições para atrair investidores? O que mais devemos fazer para combater a inflação? Na legislatura anterior, o governo de Vossa Excelência fez uma revisão profunda à lei tributária, convertendo o nosso país em quase paraíso fiscal. Justificaram essas medidas a necessidade de redução do custo geral da vida e da atração de investimentos. Na realidade, isto não se verificou. Tornou, isto sim, a nossa economia cada vez menos competitiva, inflacionada e entregue às mãos de uma minoria, de uma classe média de compradores e vendedores, de uma classe de intermediários que especulam sobre os preços. O investimento direto estrangeiro ou nacional só acontece quando existe clara mensagem de estabilidade. Não me refiro só à estabilidade política. É necessário que também se consiga demonstrar capacidade governativa. Não pode todo um governo se acomodar à sombra de uma estabilidade política garantida pela liderança nacional, com Vossa Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, a desempenhar um papel de destaque. É preciso que o governo, como uma máquina executiva, saiba prestar serviços e funcione em toda a sua dimensão. Sr. Primeiro-Ministro, com todo o devido respeito por si, pelos seus esforços, pela sua vontade férrea de melhorar e servir o nosso povo, tenho a afirmar pública e solenemente que o seu governo não tem sabido acompanhar e corresponder aos seus esforços e tem falhado redondamente nos planos, nos programas e distorce tudo nos projetos. Projetos sem qualidade, transações sobrefaturadas, despesas supérfluas e sem qualquer racionalidade. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, assistimos a uma paralisia funcional de alguns ministérios. Os titulares de algumas pastas passam mais tempo a viajar pelo mundo fora do que a trabalhar no país, a executar ou a fazer executar o seu plano anual de ação. Por outro lado, assistimos à concorrência no exercício das mesmas funções por diferentes membros do governo.
Na verdade, áreas tão importantes como a educação, a saúde, as infraestruturas, a agricultura, os negócios estrangeiros indiciam fraco desempenho durante o primeiro ano desta nova legislatura. O próprio Ministério das Finanças, que é tido pelos outros como o mal de todos os males, parece não conseguir encontrar soluções para os problemas de pagamentos em falta que se avolumam. Todos se queixam de atraso de pagamentos e financiamento de projetos. Os ministérios diretamente envolvidos passam todas as culpas para o Ministério das Finanças. Esta explica-se com a introdução de um novo sistema. Afinal, esta é a reforma? Perguntam alguns. Na realidade, pelo nível de execução orçamental se pode facilmente concluir que existe realmente uma inércia, no mínimo, uma inércia governativa. Senhor Primeiro-Ministro, senhores Vice-Presidentes e membros da mesa, ilustres deputados e deputadas, senhores membros do Governo, Excelências, senhoras e senhores. A reflexão que acabei de fazer tem o objetivo de refletir o que se vê e o que se ouve nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nos serviços públicos, nas estradas cada vez menos estradas, nas várzeas e hortas cada vez menos produtivas, no drama das populações caminhando quilómetros à procura da água, nos mercados com preços cada vez mais especulativos, nos supermercados com cada vez menos oferta e com oferta de menor qualidade, nas casas inundadas por dentro e por fora em tempo de chuva, nas empresas, nos quiosques que inundarem a cidade, nas crianças em busca de restos de comida nas lixeiras. Em suma, pretendo interpretar a realidade do país real, do Timor-Leste, onde a vida da maioria do nosso povo é cada vez mais difícil. Sei que o Sr. Primeiro-Ministro sente tudo isso com a mesma intensidade, ou mais ainda do que eu. Mas é minha obrigação aproveitar este dia de reflexão para dizer que constitui sempre o nosso dever corrigir o que está errado, mas devemos fazê-lo sempre no sentido de tornar as instituições do Estado cada vez mais eficientes e eficazes. Devemos saber adequar o sistema às nossas capacidades de o fazer funcionar. Devemos sempre saber adequar o nosso estilo de trabalho à necessidade de definir as competências de cada estrutura do Estado, colocando a pessoa certa no lugar certo. Senhor Primeiro-Ministro, Vossa Excelência tem todas as condições políticas para governar com estabilidade. Só depende de si encontrar as melhores formas de governar com eficiência e eficácia, como é seu desejo. Hamutu Kitabele, Fiera Laubaoe, a Rua Desenvolvimento Ucibase, tal fila mudança e careta lara.